Alô, turma! Um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Boletim AV. Um abraço gigante nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro. Quinta-feira tem Vasco e Flamengo às 9 horas da noite no Maracanã. Um jogo muito difícil e um jogo decisivo para os dois lados, né? Porque para o Vasco é a briga pelo rebaixamento. O Vasco vencendo vai a 40 pontos, dá um grande passo. Fora que ganha de um adversário que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Um confronto muito complicado, não seria tanto por conta da tradição, mas pelo momento das duas equipes. O Flamengo vem de uma vitória, ontem venceu o Sport por 3-0, a princípio vem completo, vem com a equipe principal, talvez aí uma dúvida no gol, mas de qualquer forma vai ser um adversário muito difícil. E por curiosidade, aquele 2019, que todo mundo lembra, o 4-4 que o Vasco jogou com imensa vontade e conseguiu um grande resultado, teve oportunidade de vencer o jogo. O Flamengo praticamente era o mesmo time, tirando aí o lateral direito Rafinha, tirando também o Pablo Mari, do meio para frente quase todos os jogadores estão aí, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Ilharão, enfim, quase todos os jogadores que compõem o time da Gávea continuam. Então é um jogo que o Vasco até pode ter uma vantagem, principalmente porque o técnico era o Vanderlei Luxemburgo, de conhecer, de saber. É claro que hoje não tem ninguém que se esconda mais no futebol, não tem mais esse negócio de time não conhece o outro porque não tem informação. Hoje todo mundo vê, o Flamengo jogou ontem, com certeza a comissão técnica viu o jogo, mas ter jogado contra, entender a movimentação, o posicionamento, apesar que os treinadores serão diferentes, naquela época era o Jorge Jesus, agora é o Rogério Ceni, mas as peças são as mesmas. Uma situação que vai acontecer no jogo é uma grande coincidência. Ricardo Graça vai ser titular. Jogou no lugar do Leandro Castan naquele jogo do ano de 2019 e fez até uma ótima partida. A zaga na ocasião era ele e o Oswaldo Henriques. Agora não, vai ser uma zaga mais jovem, porque ele e Marcelo Alves vão formar a zaga. Ricardo Graça jovem, Marcelo Alves também muito jovem, e o Ricardo Graça concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva na Vasco TV e falou sobre essa questão envolvendo a idade. Disse bastante claro que quando entram em campo não tem essa diferença de um ser mais velho do que o outro, um ser mais novo do que o outro, não. Nessa hora não tem muita diferença. Agora, algo que chamou muita atenção na entrevista coletiva do Ricardo Graça, e a gente vai trazer mais detalhes logo mais do AV-News, é em relação à postura do time. Ricardo Graça sabe, porque conhece da base, o que é jogar um Vasco-Flamengo. Não é um jogo qualquer, é um jogo importante, é um jogo que traz rivalidade, traz muita força, e a gente chegou a perguntar isso na entrevista coletiva, do prazer que seria do Vasco, de repente, tirar o Flamengo da briga pelo título. O Flamengo está a 4 pontos do Internacional, se por um acaso o Vasco ganhar o jogo e o Internacional também ganhar o seu jogo, aí seria 7 pontos. A 4 rodadas do final seria muito difícil o Flamengo conseguir o título brasileiro. Mas disse o Ricardo Graça claramente que cada um tem que se cuidar, cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Mas para você, torcedor, com certeza não é assim. Seria um prazer diferente vencer o Flamengo, tirar o Flamengo da luta pelo título, mas o mais importante, o Vasco somar os 3 pontos, chegar aos 40 e ficar muito próximo de uma situação boa para permanecer na primeira divisão. A equipe não está definida ainda pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele faz treinamento agora, faz treinamento amanhã, segue concentração e pode mudar sim o time, pode tirar algum jogador da equipe. Talvez tirar o Thales Magno, pode ser, reforçar o meio-campo, seria uma alternativa. Manter o Thales Magno à frente junto com o Germancano e reforçar o meio, pode ser também uma alternativa. Ou não, ou manter a equipe, ou ter o mesmo time. Mudar, de repente, a postura tática para o time poder jogar bem contra um adversário que tem muito poder, principalmente ofensivo. Não se sabe, Vanderlei tem essa dúvida. A tendência é até da manutenção do time. Fernando Miguel, que é o aniversariante do dia de hoje, Léo Matos, que vai jogar contra o seu ex-clube, o clube que o formou, Marcelo Alves na zaga, Ricardo Graça e Henrique na lateral esquerda, o meio de campo com Bruno Gomes, Leonardo Gil, Pikachu e Benítez, na frente Germancano, e aí a dúvida, se o Thales Magno joga, se vai jogar o Gabriel Peck, se de repente ele vai reforçar mais o meio campo, não se sabe. Falei agora há pouco do lateral esquerdo Henrique. Hoje, Henrique fica a 6 meses de encerrar o seu compromisso com o Vasco da Gama. Ele pode já, a partir de hoje, assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Como eu falei na semana passada, uma notícia que foi dada aqui pelo Emerson Rocha, e a gente apurou ainda mais,
Henrique e o Vasco vão esperar o final do Campeonato Brasileiro para definir o futuro do jogador, porque não dá para discutir em função de não saber o futuro do Vasco. Se o Vasco ficar na primeira divisão, talvez o Vasco até consiga fazer algum negócio com o Henrique, ou até deixe Henrique ganhar um dinheiro. Henrique é prata da casa, há 7, 8 anos, joga no Vasco da Gama como profissional, de repente, até por mérito, deixar o Henrique sair do Vasco. Não é um jogador que a torcida vai sentir tanta saudade, não é um jogador assim tão importante, hoje até vem jogando bem, mas de qualquer forma, o Vasco vai discutir junto com o staff do jogador a situação do Henrique depois do Campeonato Brasileiro. Agora não tem nenhum tipo de possibilidade. Até como eu disse também semana passada, eu falei com o staff do jogador, a empresa que cuida dos negócios do Henrique, e todos me disseram a mesma coisa. Não vai ter assinatura de pré-contrato, até por questão de gratidão, o Henrique vai conversar com o Vasco, quer dar ao Vasco a prioridade na renovação e não tem o porquê disso acontecer. Então a gente vai esperar, mas a situação do Henrique hoje é essa. A partir de hoje, 2 de fevereiro, ele termina o contrato no dia 2 de agosto, ele pode assinar sim um compromisso com qualquer equipe, um pré-contrato dentro da lei estaria regulamentado. Não renova com o Vasco, fica até o dia 2 de agosto e no dia 3 de agosto ele vai cumprir o contrato que ele assinou nesse momento no pré-contrato. Mas volto a dizer, acho que é uma situação muito difícil de acontecer, até pela relação Vasco e Henrique. Henrique é cria do Vasco, tem uma gratidão grande pelo clube, o clube também tem uma relação boa com o Henrique, sempre foi muito bom profissional, muito bom menino, não vai haver esse tipo de rusga. Mas o mercado é o mercado. Se o Vasco tiver uma proposta, pode até liberar o Henrique, pode até fazer negócio com ele. De repente uma troca, de repente uma venda, ou não, renovar o contrato do jogador, para que ele fique e permaneça no elenco para o restante da temporada. É isso, turma. Logo mais, a partir de 10h30 da noite, eu estarei voltando no AVNews com mais informações. A gente vai falar de um tema que é um tema da voga aí, né? Todo mundo que está falando. Eu não sou muito habituê, não. Sou das antigas, não tenho nem tempo para ver, que é o tema do cancelamento, né? Que está acontecendo aí no Big Brother, de cancelar, de deixar. Eu sou do tempo que cancelava CPF, se cancelava um evento. Hoje em dia se cancela pessoas. Quero entender um pouquinho isso, estou tentando ouvir especialistas e vou falar desse tema até na coletiva. Perguntei ao Ricardo Graça dessa questão do relacionamento do torcedor com os jovens. Muito se fala do Thales Magno. Será que o Thales Magno está sendo cancelado pelo torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco não quer mais o Thales Magno jogando. Muitos até não querem o Thales Magno dentro do Vasco. Será que isso é muito pesado? Será que não é um caminho errado? A gente vai discutir e o Ricardo Graça vai falar dessa questão da relação, principalmente dos jovens. Um dia ele é o Ricardo Graça, no outro dia ele é o Ricardo Desgraça, um dia o Thales é mágico, no outro dia é o Thales Bárbio. Enfim, o torcedor do Vasco vem fazendo muita pressão em cima dos jovens. É direito do torcedor ou não é direito do torcedor? É um erro ou não é um erro? Será que os jogadores precisam de alguma forma também ter essa preservação? Será que nós da imprensa também temos que ter um meia-culpa em relação a isso? A gente vai discutir isso logo mais no AVNews, além também de outras informações, outras notícias, para a gente poder sempre trazer um ótimo conteúdo para vocês. Ok, turma? Logo mais então, a partir de 10h30 da noite, eu venho aqui no canal Atenção Vascaínos trazendo mais informações. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E também curta o canal AV+. AV+, que sempre tem lives, tem bons vídeos. Você curtindo lá, você também vai estar curtindo muito conteúdo da plataforma Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês. Logo mais a gente se fala, ou então a qualquer momento, se vier alguma informação extraordinária. Grande abraço. Até logo mais. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!